do AM Academy. Hoje temos o Anderson Ferreira, o Anderson Moura e o Vinícius, lá do time de TSS da IBM. Eles vão falar sobre o produto, né, sobre o serviço. Muito obrigada pela participação. Anderson, pode ficar à vontade. Obrigado, Sueli. Obrigado, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. E primeiro quero agradecer aqui a oportunidade e até a abertura da Ingram para a gente estar compartilhando, né, esse serviço com vocês. E muito bacana, é um prazer aqui estar com vocês, tá? Bom, eu sou Anderson Moura, né? Eu trabalho na IBM já há 15 anos e sempre na área de serviços de suporte a software, né? E tenho grande experiência, né, com suporte a software IBM, e agora a gente está navegando aí nessa onda forte que é o Open Source, né? O objetivo aqui, né, é a gente compartilhar esse serviço, né, que aumenta o portfólio, que aumenta as nossas oportunidades, né, que agrega demais a tudo isso que a gente está vendo no mercado de software, né? E o nosso objetivo hoje a gente vai falar, deixa eu ver, a gente vai falar um pouco sobre o mercado rapidamente, né, a transformação do mercado de software. A gente vai falar como que o Open Source está inserido na IBM como um todo, como que nossa estrutura, nossa unidade de negócio está dentro da IBM Services, como que a gente se posiciona diante dessa jornada do Journey to Cloud, como que a gente anda em conjunto, né, na mesma estratégia da IBM, como que TSS, que é a área de serviços de suporte e manutenção de hardware, como que a gente se posiciona diante dessa estratégia de Journey to Cloud. A gente vai ver bem rapidamente detalhes sobre nossas ofertas, né? Quais são os softwares open source elegíveis, né? E por último aqui, até para a gente saber quando que vai terminar um guia, a gente tem uma proposta, um call to actions aí para propor para todos vocês, para a gente fazer um trabalho em conjunto, tá bem? Então vamos lá, como que a gente pode agregar mais valor aos nossos clientes e nos tornarmos mais fortes frente aos nossos concorrentes, tá bem? Aqui, vamos lá, para a gente entender, e até mesmo é bacana esse slide, que fica bem claro como que está esse movimento, a transformação do mercado de software, né? Então, a gente conhece bem o modelo tradicional de TI, onde que existe um software licenciado, um software proprietário, que existe a propriedade intelectual, né? Então, aqui a gente tem aqui diversos fornecedores, assim como a IBM, Oracle, Microsoft, a VMware e tantos outros, né? Em que existe o software, o licenciamento do software, que é a cessão de uso, né? Para o cliente comprovar que não está pirata e que ele adquiriu aquele produto adequadamente, então ele compra a licença, a cessão de uso, que permite ele utilizar aquele software naquela determinada versão. E para o cliente que está utilizando um software licenciado proprietário, para ele fazer o follow-on, para ele seguir com o ciclo de vida do produto, para ele ter acesso às correções, às atualizações e acesso ao suporte técnico, tem o famoso SNS, né, que é a subscrição e o suporte, que o mercado, né, de software chama-se de SNS, mas na IBM a gente conhece, quando a gente pensa em plataformas Power, em storage, a gente conhece como software maintenance, que nada mais é do que a subscrição e o suporte. E quando a gente fala de softwares, de produtos de middleware da IBM, a gente tem como, por exemplo, o Passport Advantage, que é o contrato PPA, Passport Advantage, que é o SNS, basicamente, que é a subscrição e suporte, direito de fazer as atualizações e acesso ao suporte técnico. Quando o mercado de software está se movimentando, que eu falo que é uma onda grande que a gente está vivendo agora, muito a gente se vê e se ouve falar de Open Source, que é essa onda gigante, né, que está aqui dominando o nosso mercado de software, a gente viu que muitas empresas nasceram baseados em código de software Open Source, que é o software free, que está disponível, né, de acesso para as empresas e para todos utilizarem. Esse software Open Source ele tem um código aberto e muitas empresas nasceram a partir de pegar esse software de código aberto, que ele é um software que não é proprietário, ele não tem uma propriedade intelectual,
Ele não tem uma entidade dona daquele código. Essas empresas, elas tenham acesso a esse código aberto, que o código é aberto, e elas colocam funcionalidades, elas colocam especificações adicionais a esse código, e a partir do momento que colocou funcionalidades ou algo a mais, ela se compromete com o ciclo de vida daquilo que ela adicionou, para dar o follow-on, para dar continuidade ao produto. E foi quando surgiu aí tantas empresas que a gente conhece, como a Red Hat, a SUSE, Canonical, EDB Postgres, DataStax, enfim, tem tantas outras empresas que surgiram, que são baseados em software de código aberto. Mas, ao mesmo tempo, existe o mundo community, gigante, que tem diversos softwares open source de código aberto, que estão disponíveis aí na internet para as empresas utilizarem, muitas já estão utilizando, a gente vai ver aqui ao longo da apresentação, em que, nesse contexto, por exemplo, nesse mundo community, o cliente que utiliza esse software open source community, o suporte técnico ele fica muito centrado pela própria comunidade, pelo próprio site, né, por fóruns de discussão. E é justamente esse o propósito em que a gente percebe que, seja no modelo licenciado, no modelo tradicional, que a gente já conhece bastante, no modelo enterprise, em que existe uma subscrição de software, que contempla já o suporte do fabricante, do fornecedor, ou seja, no community, a gente percebe que o suporte técnico ele é intrínseco, ele é uma necessidade, existe essa necessidade e essa demanda por parte dos clientes que utilizam os softwares. E aí é justamente onde nós complementamos e agregamos e adicionamos um valor gigantesco para o cliente. Tá ok? Então é bacana a gente ter esse discernimento e ter essa visão desse movimento que está acontecendo, tá? E, pessoal, olha, fiquem à vontade para me interromper e para fazer questionamentos e colocação. Aqui realmente é uma troca, tá bem? Por favor. Então, vamos lá. Dando continuidade, eu uso aqui alguns jargões que software está dominando o mundo. A gente vê muito, por exemplo, Software Defined Everything. Então, a gente escuta lá Software Defined Network, Software Defined Storage, muitas iniciativas de serverless, né, iniciativas que rodando em container, aplicações rodando em containers, que não se importa qual é o hardware, qual é a plataforma que está rodando. Então, software, de fato, está dominando o mundo e o open source está dominando o software, né? A gente vê aqui como alguns exemplos, iniciativas de cloud, seja ela cloud privada, híbrida, o cliente que está começando a implementar ou fazer essa jornada para a nuvem com as suas aplicações, com DevOps, numa esteira de desenvolvimento, o cliente que está criando essa esteira de desenvolvimento ou tendo soluções de security, né? Soluções de IoT que ele está desenvolvendo, blockchain, soluções de Big Data. Muitos clientes já implementando soluções de Big Data para ter insights de novos produtos, de novos posicionamentos, ou até mesmo de machine learning, né, de inteligência artificial, né, com Watson, seja lá qual for a solução de inteligência artificial, de machine learning. Todas essas iniciativas que os nossos clientes estão, seja implementando ou já tem já na base, todas elas envolvem software open source. Não tem como fugir. Software open source ela está inserido aqui nesse contexto em todas estas frentes, né? E com esse conceito, o que a gente vê no mercado? A gente vê no mercado que 73% das empresas no Brasil, um estudo da IDC, mostra que esses clientes já utilizam software open source, seja em ambiente de missão crítica, ambiente de desenvolvimento, elas já utilizam software open source. Das empresas que não utilizam, 41% pretendem utilizar o software open source. Tá? Se a gente pegar as empresas de tecnologia, 64% das empresas de tecnologia, como a IBM, Microsoft, VMware, Huawei, enfim, elas participam ativamente, 64% dessas empresas participam ativamente em projetos de software open source. Tá? E quando a gente pensa em desenvolvimento de aplicações,
desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações. 70% dos developers, principalmente pensando em DevOps, na cultura DevOps, né, consideram e utilizam software open source. Então, assim, esses são estudos, são números que o mercado mostra para a gente que o open source, de fato, está sendo bastante utilizado, né? E nesse contexto, o que nos resta é um outro jargão que eu gosto de dizer, que é a transformação digital só é possível com software open source. Então, quando a gente tanto se ouve aí em transformação digital, mas a gente pode pegar um exemplo, um nicho, que é o cliente modernizando a sua aplicação, reduzindo custos e indo para a nuvem. Esse movimento dele modernizar uma aplicação ou fazer o Journey to Cloud, uma jornada para a nuvem, colocando essa aplicação em containers, reescrevendo, ou até mesmo uma nova demanda, um new workload, né, uma nova demanda, uma nova aplicação, um novo produto, para ele ter um time do go-to-market rápido e adequado e atingir rapidamente seu cliente, um open source ele vai estar envolvido, tá? Então, assim, é bacana, eu gosto até mesmo assim de reforçar que todas essas iniciativas o open source está envolvido, né? E aqui outros números, né? Tantos outros números, a gente poderia falar aqui de tantos outros estudos, mas um estudo que da própria IBM fez junto com a Forrester e a Gartner, mostra que até 2021, 50% dos aplicativos vão migrar para a nuvem, ou seja, vão estar hospedados em nuvens, em containers e etc. Então a gente percebe que, foi o que eu falei no slide anterior, essa jornada envolve software open source, né? E o que é mais legal, por exemplo, o que é um outro fato é que é multi-cloud esse ambiente. Né, os clientes, as empresas, elas não ficam somente fechadas e focadas em um único provedor de nuvem, né? E hoje em dia eu digo que os clientes, eles não necessariamente que ele tem algum serviço na nuvem pública, seja Azure, AWS ou IBM Cloud, ou enfim, as próprias aplicações. Às vezes o cliente ele já está em multi-cloud e não tem essa noção. Às vezes ele usa o Office 365, ele usa um Salesforce, ele tem SAP, ele tem Oracle, ou seja, ele já está multi-cloud e ele não tem essa noção. E como ele faz a gestão desse ambiente e a sustentação desse ambiente, esse é o desafio, né? E aqui é o nosso propósito. Então, quando a gente já tem esse overview do mercado, a gente fala, tá, e o que a IBM tem a ver com isso? O que a IBM, desde quando a IBM trabalha com open source? Teve a aquisição da Red Hat, muitos pensam, a IBM está inserida no mercado de open source, agora com a aquisição da Red Hat. Mas não. Então, desde a década de 90, a IBM ela já contribui, seja financeiramente, apoiando o desenvolvimento de produtos, de códigos, de software open source, ou seja, até mesmo participando ativamente na elaboração daquele código open source. Então, existem aqui, por exemplo, essas duas unidades de negócio, a IBM Developer e Open Source, a IBM OS, essas duas unidades da IBM, há tempos, elas já contribuem ativamente em diversos projetos de código de software open source. Muitos parceiros, muitas empresas aqui da Ingram, são associadas à Ingram, ela tem mais afinidade com hardware, com power, com storage. Então, assim, por exemplo, a gente pode tomar como exemplo iniciativas como Open Power e iniciativas como OpenZ Series, né, OpenZ, tem muitos projetos de código de software open source que a IBM participa justamente para rodar nas suas plataformas. A IBM ela incentiva a comunidade para desenvolvimento de código de software open source, né? Aqui são alguns exemplos, né, de diversos projetos que a IBM participa ativamente. Vale destacar aqui, olha, a Apache Spark, o próprio OpenStack, Egeria, que é o mais recente, que é um projeto de metadata. Enfim, a IBM ela já está há bastante tempo nessa onda. Tudo começou lá com Linux, né? Até mesmo para rodar nas suas plataformas, PowerPC e até para rodar no mainframe. Então, tudo começou com Linux. E como que a IBM Services, que é a nossa unidade, que é o nosso contexto aqui, como que
TSS, né, a nossa estrutura de suporte técnico está envolvida nessa jornada. Seja um ambiente on-premises do cliente, em que ele tem toda a parte de infraestrutura de computacional, armazenamento, de redes, sistemas operacionais, toda a parte de middleware, né? E até mesmo seja num momento em que o cliente está fazendo uma transição numa jornada para a nuvem, seja numa nuvem privada com recursos próprios, ou seja numa nuvem pública, né, com outros provedores. Quando a gente pensa em software open source e quando a gente pensa no serviço de suporte técnico, não importa onde o cliente está rodando. Então, a gente apoia o cliente nessa jornada em que ele considera um único ponto de contato, em que ele considera um único fornecedor de serviço de suporte nesta jornada, né? Seja para um ambiente on-premise ou seja ele nessa jornada para a nuvem. Então, o suporte técnico a software open source, seja enterprise, ou seja, community, ele pode centralizar esse suporte técnico conosco, né? E, além disso, a gente também apoia o cliente, uma vez que ele está mirando, uma vez que ele está focado nessa jornada, com seus investimentos, com seu budget, todo focado para essa jornada, uma vez que ele tem todo um legado de hardware e software, a gente também consegue centralizar. Então, hoje, para vocês, através da Ingram, a gente já tem 2 serviços disponíveis, justamente que vai ao encontro desse contexto aqui que a gente está falando. A gente tem as ofertas de serviços de suporte à Open Source Community disponível através do BPMS, pela Ingram, e tem os serviços de manutenção de hardware a servidores HP e Dell disponível para vocês oferecerem aos clientes. Então, essas são dois oferecimentos, né? São 2 ofertas que já estão disponíveis, em que a gente pode agregar valor para o cliente que está fazendo essa jornada, mas que tem um legado. Eu digo que o legado é o que a gente fez ontem, né? O que a gente deixou, que nos trouxe até aqui. Se a gente considerar esse hardware, esse equipamento, em que o cliente não vai fazer um refresh, em que ele já acabou o período de manutenção ou de garantia, a gente consegue agregar um valor no ponto de vista de manutenção de hardware, né, de continuar esse serviço, dele prolongar a vida útil desse equipamento, Dell ou HP, e justamente com open source, com suporte ao open source community, que a gente vai ver detalhes aqui agora. Então é desse modo que a gente está posicionado e agregando valor aos nossos clientes. Aqui, quando a gente fala de open source, onde os nossos clientes, onde as empresas, os clientes estão utilizando o software open source? Aqui a gente percebe que 45% utilizam para infraestrutura de websites, seja no servidor HTTP, no servidor de serviço de web do cliente, seja no gerenciamento das nuvens. Lembra que os clientes eles são multi-cloud, então existem ferramentas open source para fazer essa gestão, tá? Na parte de segurança, Big Data, 42% dos clientes utilizam Big Data, Analytics, utilizam soluções open source para análise de dados de Big Data. Banco de dados, a gente vê crescente utilização de bancos de dados open source, justamente com a plataforma IBM Power, MongoDB, Cassandra, Redis, né? Então tem muitos bancos de dados aí crescente, né? A gente vai ver detalhes aqui um pouco mais à frente. A gente percebe que banco de dados, as novas aplicações, as novas demandas, elas estão pedindo banco de dados que não sejam SQL, que não seja um banco de dados sequencial, que seja um banco de dados de um outro modelo, seja um banco de dados para avaliar documento, para analisar uma cadeia de informações diferenciadas. Então, são bancos de dados no SQL, que está crescente a utilização desses bancos de dados, né? Então, assim, são números que mostram para a gente onde o cliente está utilizando. Então, por que eu mostro isso? Por que é importante a gente ver esses números e para onde os clientes estão utilizando software open source? Para quando a gente estiver conversando com o cliente e ele está com algum projeto, seja de Big Data, seja de Security, seja até mesmo no próprio website dele, é bacana explorar
o que está por trás dessas aplicações, o que o cliente está utilizando, qual software ele está utilizando nessas iniciativas e nesses projetos. E vocês vão se deparar, e vai ser uma grata surpresa a quantidade de software open source envolvido. Tá? E o cliente, quando ele está utilizando esses softwares, a gente tem também um estudo em que 80% dos problemas e dos desafios de utilizar um software open source, muitas das vezes é por conta de skill, e não por conta de um bug, não por conta de... E às vezes esses problemas não estão nem associados ao software, e sim a todo o ecossistema, a toda a configuração que está ao entorno desse software, que às vezes não está configurada adequadamente e acaba impactando a utilização daquele software open source. E nesse caso, quando o cliente utiliza um software open source community, os desafios que o cliente tem ou ele recorre para a própria comunidade, ele vai recorrer a fóruns de discussões, o recurso técnico que o cliente tem, ele precisa investir um tempo para pesquisar a internet, para fazer o self-support. Ele precisa investir um tempo para ler documentos, ou até mesmo para se expor em fóruns de discussão. Ele precisa expor aquele problema no fórum de discussão para tentar obter o suporte técnico, para tentar obter uma ajuda técnica, né? Então, esse recurso técnico ele tem que sair do objetivo fim dele e investir um tempo para procurar e para solucionar aquele problema. E é justamente aí em que nós oferecemos suporte enterprise, um suporte empresarial, né? Onde a gente agrega o valor para esse mundo community. Hoje, são mais de 200 softwares open source community suportados. Então, nós somos pioneiro, a IBM está sendo pioneira em oferecer esse serviço do mercado com essa quantidade de softwares open source. Existem outros provedores, por exemplo, a gente pode pegar aqui a própria Red Hat, a SUSE e outros provedores de software open source que, baseado no portfólio daquele fornecedor, baseado naqueles produtos, os softwares open source community ecossistema que está ao entorno da solução, eles podem prover suporte técnico ao open source community. Mas a IBM está sendo pioneira nessa quantidade. Atualmente, hoje, são 248 produtos, pacotes, né, de software open source suportados. E isso independente da plataforma onde o cliente está rodando. Seja ele está rodando isso em máquina Power, no mainframe, seja no mundo de plataforma distribuída, Intel, x86, ou seja na nuvem privada ou numa nuvem pública, independente onde o cliente está rodando esse software open source, a gente consegue oferecer suporte técnico. Tá bem? Quando a gente pega suporte técnico no mundo de cloud, numa cloud pública, por exemplo, o cliente ele tá numa cloud pública, na IBM Cloud, e ele está criando um IaaS, uma infraestrutura como serviço. Então ele está criando lá, ele está contratando o serviço, né, de IaaS, então ele vai criar lá todos os recursos computacionais, de rede, de armazenamento, ele vai utilizar uma nuvem pública para criar uma estrutura de IaaS. A nuvem pública, IBM Cloud, Azure, AWS, ela serve, e a missão dela é manter esse ambiente disponível que o cliente está comprando. Mas como o cliente vai montar essa infraestrutura como serviço, como ele vai montar esses recursos computacionais, esse armazenamento, storage, a parte de network, como ele vai montar, isso é uma responsabilidade do cliente, o cliente tem essa autonomia. E o cliente, uma vez que ele está fazendo essa configuração, ele pode ter dúvidas de uso, dúvidas de configuração, dúvidas de como fazer. Então, mesmo na nuvem pública, a gente consegue oferecer e agregar esse serviço de suporte. E oferecer esse suporte de how-to e de usage. Mas é diferente quando o cliente está usando esse open source on-premises, seja na plataforma distribuída Intel, seja no Power, seja no IBM Z Series. Por quê? Nesse caso, quando ele está rodando on-premises, o nosso escopo de suporte ele vai muito além do suporte a uso e configuração. O nosso suporte ele vai, inclusive, até o nível 3 de suporte, que o nível 3 são os developers,
né? É quando existe algum bug, é quando existe alguma necessidade de desenvolvimento de um workaround, a IBM, para o mundo community, a gente vai prestar esse suporte técnico. Esse é o nosso diferencial. É esse nível de suporte, é o nível 3 de suporte, tá bem? Sem contar com o SLA de tempo de resposta, né? Ou sem contar com um SLA de response time, de início de atendimento, que no mundo community, o cliente que não tem esse serviço, ele precisa recorrer à internet. Então, não existe esse início de atendimento, não existe esse compromisso de início de resposta. Se ele recorrer a um fórum de discussão e jogar a pergunta dele nesse fórum de discussão, não existe esse SLA, esse compromisso de resposta, tá bem? Mas a cereja do bolo, eu diria que seria o nível 3 de suporte, que é o acesso aos developers. Esse serviço, quais são os nossos diferenciais? Além das questões de interoperabilidade, questões básicas de uso do produto, eu vou conectar, eu estou configurando aqui um Software Defined Storage, que eu vou colocar um storage de armazenamento em bloco, que vai conectar com determinados dados, determinados servidores. Então, assim, questões de interoperabilidade, de compatibilidade de conexões, vou usar com outro software, com outra versão. Dúvidas de instalação e configuração de curta duração. Então, o cliente ele vai fazer um upgrade. Quais são os pré-requisitos para fazer esse upgrade dessa versão? Dúvidas. É claro que, por exemplo, para fazer o serviço de instalação de upgrade por telefone, isso é um serviço complementar. Mas dúvidas de instalação, configuração de curta duração são totalmente elegíveis ao suporte técnico. E o principal, o engajamento da comunidade. Então, a IBM, esse aqui eu chamo a atenção, que uma vez que o cliente abriu um chamado, ele tem um contrato conosco, ele abriu um chamado, a gente fez o Problem Determination. Neste Problem Determination, na determinação do problema, a gente identificou que é um problema conhecido, documentado na comunidade. E a solução vai estar disponível daqui 6 meses, daqui 8 meses, né, que é a previsão que a comunidade está prevendo para disponibilizar essa correção ao mercado, enfim, à internet. Então, a IBM ela consegue engajar a comunidade para antecipar, ou especificamente para aquele cliente, ou ela desenvolve o workaround, ela desenvolve uma solução paralela para solucionar aquele problema que o cliente está enfrentando até aquele código estar disponível oficialmente na community, tá bem? E isso que a IBM vai desenvolver, a comunidade, que é o outbound, ela aceita, ela recebe, né? Então, esse trabalho é feito para tudo, que é um grande diferencial do nosso serviço de suporte técnico. E aqui, quando a gente pensa nos produtos, né, como eu falei, são mais de 200 softwares open source elegíveis a esse tipo de suporte, a esse tipo de serviço. Então, aqui são alguns exemplos, né? A gente pega desde a camada aqui de sistema operacional. Aqui é claro que eu coloquei o Red Hat SUSE pensando no sistema operacional Enterprise, mas quando a gente pensa em Debian, em CentOS, Ubuntu, que é a versão Community, que é a versão free, né? Desde a parte de sistema operacional, na parte de virtualização, toda a esteira de desenvolvimento. Se a gente pensar em DevOps, na cultura DevOps, desde a parte de build, a parte de automação, monitoração, a parte de todas as ferramentas envolvidas numa esteira de desenvolvimento, elas são elegíveis ao suporte técnico, tá? A parte aqui de analytics, a gente vê o famoso ELK, o Elasticsearch, Logtask e o Kibana, né? São bastante aqui utilizados pelos clientes na parte de monitoração, na parte de dashboard, assim como Grafana, Prometheus. Enfim, são muitos produtos, time. São muitos produtos suportados. Aqui, nesse outro slide, eu vou até dar um zoom para facilitar a nomenclatura que a gente conhece do IBM Hybrid Cloud, dos Cloud Packs. Nós criamos e a gente meio que, para facilitar, né, a identificação dos produtos, a gente seguiu a mesma nomenclatura. Então, a gente colocou, né, Open Source, Software Support, Cloud Pak for Infraestrutura. Então, a gente tem aqui todos os produtos elegíveis na parte de infraestrutura,
todos os produtos elegíveis na parte de application, né, na parte de aplicação, desde servidor HTTP Server, servidor de aplicação, como Tomcat, enfim, tantos outros aqui, Spring Boot, tem tantos outros produtos na parte de application. Banco de dados, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, Redis, então Cassandra, né, Apache Spark na parte de Big Data, enfim, o Hadoop, né, que está muito envolvido em soluções de Big Data, então a parte de data, parte de automação, Ansible versão Community, né, o Puppet na parte de automação, a parte de integration aqui, ActiveMQ, RabbitMQ, o Kafka, muito utilizado, a gente vê muita demanda de Kafka. Na parte de management, quando a gente fala de dashboards, da parte de análise de logs, de monitoração, né, para fazer a parte de gerenciamento, e a parte de security. Então, aqui é uma forma da gente visualizar, uma forma diferente de visualizar os softwares elegíveis, né? Mas são mais de 200, versão community, em que a gente, a mesma qualidade, o mesmo suporte técnico que a gente oferece para o mundo IBM, por exemplo, um cliente que utiliza uma máquina Power e ele já conhece o suporte técnico para o sistema operacional AIX, o mesmo conceito, os mesmos níveis de suporte, o mesmo atendimento, ele vai ter para o mundo Open Source Community, tá bem? E por fim, acho que foi até rápido, por fim, uma proposta que a gente oferece, como já está disponível para vocês esse serviço, eu acho que ele agrega o portfólio dos canais e para a Ingra agrega, complementa, né, o portfólio de serviços e até mesmo para o canal em que já oferece, que já está inserido nesse mundo de software e que já trabalha já com muitas iniciativas de software, seja ele com o IBM Cloud Pak, seja com software de terceiros, ou até mesmo com a própria Red Hat. O que a gente tem que pensar é que esse tipo de serviço ele complementa. Se a gente considerando o IBM Cloud Pak, se a gente considerar o IBM Cloud Pak, existem diversos softwares open source que estão embutidos no Cloud Pak. Mas uma vez que o cliente utiliza aquele software open source community no mesmo contexto do Cloud Pak, ele é suportado. Mas a partir do momento em que ele sai do contexto do IBM Cloud Pak, o cliente ele não é mais suportado, ele não está mais no ambiente homologado. Mas esse serviço, ele complementa. A gente percebe o quanto ele complementa essas iniciativas e o quanto ele complementa todo o ecossistema. Porque mesmo o cliente que usa um Red Hat, se a gente explorar um pouco mais o ambiente dele, a gente vai ver que tem muito software open source envolvido, tá bem? Então a gente complementa bastante e num ponto único de contato. Esse também é um outro valor, porque a gama de produtos, como ela é muito grande, o cliente ele utiliza não só um produto, e tantos outros no ecossistema de software open source. Então a proposta é pergunta, explora ao cliente. Se o cliente ele vai usar uma máquina Power com Linux, vamos explorar. O que vai ter nesse ambiente, nessa máquina Power com sistema Linux? O que você vai rodar? É um projeto de banco de dados? É um Big Data? Que solução que aplicação que vai rodar? Porque ao entorno disso vai ter um software open source envolvido. E o mercado e o cliente não sabe, ele não tem conhecimento desse serviço. O cliente que utiliza software open source community, de certo modo, ele tem consciência que não existe esse serviço e que ele vai penar, que ele vai ter desafios. E trazer esse conforto para ele, que existe suporte técnico para o mundo open source community e de qualidade, agrega demais, né, na venda. Seja ela de uma máquina Power com Linux ou uma outra venda de outro software open source enterprise. Então, fazer esse questionamento para o cliente é importante, mapear se ele utiliza ou se ele pretende utilizar um software open source community. E se o cliente pretende utilizar esse software open source community, dá esse conforto ao cliente. Saiba que ele pode contar com o nosso suporte. E uma vez que vocês identificando, vocês, por favor, podem nos engajar.
tem aqui, hoje na reunião, tanto eu, Anderson, quanto o Andercinho, são dois Anderson Ferreira, é a redundância de Anderson aqui, a contingência, mas o próprio Vinícius também que está aqui conosco, nos engaja, identificando a oportunidade. A gente tem a possibilidade de realizar um workshop mais técnico, mais profundo no cliente, para explorar melhor esse mundo Open Source Community e para oferecer para o cliente um suporte de qualidade para o mundo Open Source Community. Tá bem? Esse aqui é a proposta que eu proponho. Já está disponível para vocês, né? E aqui alguns flyers, a gente vai compartilhar com vocês esse material, essa apresentação. Existem aqui 2 flyers já em português, em que vocês podem ficar à vontade para divulgar com o cliente de vocês, para fazer a primeira abordagem e oferecer esses serviços, né? Vai estar disponível, a gente compartilha aqui através da Sueli. Existem aqui alguns estudos muito interessantes também que vale a pena compartilhar com o cliente, principalmente aquele cliente que é reticente na utilização do Open Source Community, né? Às vezes o cliente ele utiliza no ambiente de teste, de desenvolvimento, mas quando coloca em produção, ele fica receoso de usar o community. Então aqui tem alguns estudos, algumas informações bacanas. Tem um vídeo também que vale a pena compartilhar com o cliente, né, para fazer a introdução do assunto. Acho que vale a pena. E é isso, eu espero que tenha sido vantajoso, espero que tenha sido claro para vocês. E estamos à disposição. Eu gostaria até, se possível, ouvir um feedback de vocês, o que vocês acharam, se tem fit com a frente que vocês estão com os seus clientes, com as reuniões que vocês têm participado. Se vocês têm alguma informação, eu ficaria feliz aí de ouvir algo de vocês, por favor. Sueli, agradeço demais aqui o espaço. Obrigado. Nós que agradecemos, Anderson. Muito bom mesmo a apresentação. Como eu disse, eu agradeço, seria bacana ouvir, não sei se fez sentido, se o pessoal, a experiência, o contato que o time tem, que as pessoas que vocês têm com os clientes, se vocês já se depararam com alguma demanda de Open Source Community, se algum projeto que vocês estão conduzindo se envolve Open Source, e ouvir um pouco de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que a Ana Lu está presente, já tive a oportunidade de conversar com ela. O feedback também do Emanuel aí da Altec, né, da Altatec, que deve ter eu percebi que tem um foco bastante em software, rede, equipamentos, né? Como que você enxerga esse mundo, Emanuel? Conta um pouco para a gente aí se isso é real, isso aí tem acontecido nos clientes, essa demanda está latente. Pô, esse feedback é muito positivo para a gente, para até ajustar as rotas também. Acho que o pessoal está tímido. Hoje está um pouco. Ou tá frio também. Ou até o mesmo pessoal da Ingra, como é que vocês têm percebido isso, o pessoal? Como é que é as ofertas de software, né? Seja para a comunidade, ou mesmo para Red Hat, SUSE, os clientes têm perguntado muito de Open, ou essa frente a gente está levando agora é um diferencial legal? Esses feedbacks também são muito bons, muito valiosos. Eu não tenho muita experiência em ofertas open source, mas eu tenho certeza que o momento que você oferta um serviço de concentração de suporte para várias plataformas de open source em uma única fonte de informação, isso é importantíssimo. Isso facilita muito, isso tem valor, tá? Consolida, né, Andretta? Isso que eu também ia falar. Essa parte de open source eu não acompanho muito, né? Não vejo a demanda, mas acredito que isso vai agregar bastante. Exatamente. E a nossa proposta e o propósito aqui é agregar valor da IBM em todos os serviços da IBM quando a gente está numa negociação com o cliente. Seja essa negociação até de uma máquina, às vezes estamos fazendo uma negociação de uma máquina IBM, a gente já aproveitar e questionar o cliente, e o seu software, como que tá? O que vai rodar dentro dessa máquina? A gente dá o suporte também ao Open que vai rodar dentro dessa máquina. Então, o que a gente percebe fazendo apresentações para os clientes direto ou através de outros parceiros, é que realmente em qualquer negociação que a gente está fazendo da IBM, a gente consegue encaixar essa venda do open source.
Então, assim, os nossos vendedores de face-to-face, que está indo até os clientes, todos os clientes se interessam. É justamente isso que o Andretta comentou. Quanto mais serviço você tem para oferecer ao cliente, a gente sai daquele modelo meio que de só estamos disputa em preço, a gente vai naquele modelo de valor agregado, né? O que a IBM tem de Exato. valor agregado para o cliente? A IBM consegue Exato. suportar todo o ambiente dele. Eu estou vendendo uma máquina lá, só que talvez ele está deixando uma máquina Dell e HP velhinha lá, que esses fabricantes não vão dar mais suporte, mas ele vai ter como backup. Eu falo assim, mas tá bom, esse backup pode ser que dê problema aqui, a IBM pode suportar esse daí também, além de você comprar. Então, assim, a ideia realmente da IBM Serviço é agregar valor. Então, em qualquer negociação que a gente tiver com o cliente, a gente ter em mente todo o portfólio da IBM e sempre lembrar que a gente consegue oferecer esse serviço para eles. Sim. Não, e outra, e foi como eu disse, né? Assim, todas essas frentes aqui, como a gente às vezes tem muitas oportunidades, por exemplo, de Power Linux, e o cliente ele escolheu uma distribuição Linux para rodar no Power, seja ela SUSE ou Red Hat, é bacana explorar um pouco mais o que vai estar nesse Linux, né? Principalmente aquelas iniciativas de Power AI, que tem também muitas soluções de Power AI já embutidas nas máquinas Power. O cliente ele vai desenvolver a sua solução envolvendo Power AI ou outra iniciativa já embarcada na plataforma Power. Essa nova demanda que o cliente vai fazer ou que ele vai estar utilizando, foi como eu disse, tem open source. E o cliente, ele vai estar nessa jornada, muitas vezes a gente não vai ter o conhecimento que ele está nessa jornada, ou porque a gente, ou talvez não explorou, ou não se aprova, enfim. E o cliente, ele não sabe, ele não tem ainda o conhecimento de que a gente pode apoiá-lo na utilização do Open Source Community, né? Então, quando conversar com o cliente em todas essas iniciativas, seja na esteira de desenvolvimento, alguma solução de IoT, de Big Data, de inteligência artificial, blockchain, segurança, em todos esses projetos, essas novas demandas, é um fato, existe um open source envolvido. Não tem como não ter. E o que a gente percebe também é que a gente fazendo essa oferta para o cliente, oferecendo isso, a gente desperta um interesse no cliente e fala assim, seu cliente, hoje você tem open source rodando na sua máquina, seja em produção, em backup, tem, quem te suporta? Aí o cliente para assim e fala, puta, ninguém. E se der um problema, quem você vai chamar? Eu tenho meus desenvolvedores. Mas tá bom, mas eles são focados em dar um suporte ou desenvolver novas aplicações com você? Quanto tempo ele perde no suporte quando dá problema? O cliente falou. Aí o cliente para assim, pensa e fala, é verdade, eles perdem muito tempo às vezes hoje. Então, essa é a nossa proposta. Às vezes a gente oferecendo isso, a gente está despertando no cliente, às vezes uma preocupação, uma necessidade que ele não enxergava até então, até a gente oferecer isso, sabe? Isso é muito interessante também. E muitas vezes o próprio cliente ele já utiliza, ele já teve muitos problemas, e de certo modo o ambiente open source, como ele não faz atualização, ele não segue o ciclo de vida do community, ele pode até falar, putz, mas ele está instável. Ok, maravilha, ele está estável, tem um time em recurso aqui com skill, e que quando tem algum problema o time resolve. Ok, mas em quanto tempo ele resolve? E qual é o custo mesmo desse ambiente parado, né? Ele é crítico, enfim, é bacana explorar tudo isso e mostrar esse valor. Porque o suporte técnico é o que eu falei aqui nesse contexto aqui da transformação do mercado. O suporte técnico ele é intrínseco, seja numa licença, num produto licenciado, no enterprise, no community, o suporte técnico ele é uma demanda, ela existe, né? Seja em qual for o modelo do software. Então, mostrar esse valor para o cliente no mundo community, o que é muito novidade para ele, é um diferencial enorme. Enorme. Eu acho que, como só complementando, né, a falta de skill para muito desses produtos é muito abrangente, né? A gente pode falar do mundo do sistema operacional, o mundo de Linux, se falar do mundo dessas tecnologias de softwares como Elasticsearch, MongoDB, existe uma falta de skill no mercado muito grande desses profissionais que conheçam desse produto, né? E a gente percebeu ao longo dos contratos assinados o volume de chamados que os clientes abrem com dúvidas de
de integração, dúvidas de melhores práticas de tecnologia open source. Isso é muito valioso, esse feedback que a gente recebeu, ou seja, o cliente não está hoje só abrindo chamado para bug, para esses produtos open source, né? E vão sempre coexistir, né? Eu acho que daqui a alguns poucos anos, container, né, microserviços é a modernização da tecnologia, assim como foi o advanço de um PC ou de um notebook, né? É muito rápido, vai ser impossível você provisionar um ambiente com máquinas virtuais, com VMs, né? Vai ser comum falar em container daqui a poucos anos. E esses produtos estão nessa lista, né? Então, acho que essa é a mensagem, e o comentário aqui do Andretta foi muito pertinente, né? Sendo um ponto único de contato para esse pool de produtos, né? Eu acho que é um grande diferencial e a gente fica à disposição, eu como vendedor, para fazer calls com vocês, a identificar alguma coisa, seja para o time da Analu, para o time da Ingram, para o time do Emanuel aí, da Altec, a gente está à disposição, viu, pessoal? Não, e como eu disse, isso já está disponível para vocês. Solicite, vocês vão se surpreender. Às vezes vocês falam, IBM é muito caro e tal. Não, aqui a gente está falando de Open Source Community, que é um software que é free, né? E a gente está falando de um serviço de hora homem, um serviço de suporte técnico, né? A gente não está falando de um licenciamento, de uma subscrição. A gente está falando do serviço. Então vocês vão se surpreender até com os valores. Solicite uma cotação com a Ingram, experimenta, aborda o cliente, que com certeza existe oportunidade, muita oportunidade no mercado. Os links também que a gente está disponibilizando, vocês podem ficar à vontade em divulgar na página de vocês, em mostrar para os seus clientes, fazer a divulgação. De tempos em tempos, nós estamos gerando conteúdos através do Partner World, de publicações falando do nosso suporte, do valor da IBM com relação a esse suporte. Então, assim, fiquem à vontade em compartilhar esses conteúdos em LinkedIn, na página de vocês. O Nicolas quer fazer uma pergunta. Oi, Nicolas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês aí? Boa tarde. Nicolas, tudo bem? Ótimo falar com você, tudo bem. Eu só queria fazer uma perguntinha rápida aí. Vocês estão atualizando a base de dados dos open source que estão dentro dos contratos de manutenção aí, porque a gente já teve algumas oportunidades, e acho que consultamos o Vinícius na época, e de alguns softwares, mas não faziam parte da lista que vocês tinham para fazer o Sim, foi o Slackware na época, né, Nico? De atualizar essa base de dados de sistemas open source que estão disponíveis aí para manutenção de softwares. Sim, de fato, Nicolas, a lista ela é viva, né? E o que acontece? Quando a gente lançou, faz o quê? Uns 2 anos atrás, quando nós lançamos esse serviço, ela nasceu com 50 produtos. A lista de softwares elegíveis era apenas 50. Hoje, a gente está com 248 exatamente, né? E ela, de fato, ela é viva, porque o que acontece? Qual que é o desafio de incluir produtos? Então, são softwares community. Então, existe uma comunidade, uma entidade, um grupo que desenvolve aquele community. Então, quando a gente vai adicionar um software nessa lista, nesse portfólio, existe todo... Como a gente presta o suporte de nível 1, no Brasil, em português e tal, e nível 2 e nível 3, que são os developers, existe toda uma negociação se a comunidade vai aceitar o nosso código, se a comunidade vai abrir para a gente participar tal. Existe uma série de processos e procedimentos internos com a negociação com a community para ele entrar no portfólio. De fato, são muitos, assim, hoje, Open Source, time, é uma grande onda, assim, é uma onda gigantesca, né? Então, assim, a gente vê o mundo enterprise, até mesmo pelo próprio valor do software Open Source Enterprise, ele triplicou. Uma subscrição de um DataStax, de um Red Hat, ele está muito alto e muito valorizado, porque a onda do Open Source está muito grande. Então, quando a gente pensa em Open Source Community, também. Então, hoje eu diria que adicionar um produto na lista
ele ficou mais difícil justamente por conta dessa onda, porque todo mundo quer virar enterprise, quer deixar de ser um community free, e eu quero que alguém me invista na minha... Imagina que nós aqui, nós todos, nós vamos abrir uma comunidade, a gente conhece skill de desenvolvimento de um determinado nicho de negócio, e a gente vai desenvolver um software, community free, em colaboração, todos nós juntos. E para negociar conosco, para fazer com que a IBM preste suporte nessa comunidade, para a gente aceitar o código da IBM, etc., é um processo longo. Então, tá difícil adicionar softwares a essa lista. Mas hoje são 248. A lista é viva, ela pode aumentar. Ela pode... O time global, né, que é uma estrutura global nossa, né, o time global é que faz essas negociações. Essas negociações não são centralizadas no Brasil, não. Essa oferta é uma oferta global. Perfeito. Agora, essa base vocês disponibilizam aí em algum link para a gente consultar? Ou temos que ligar para você, ou página nova ali? Não, tá disponível tanto no site da IBM, na aba da Technology Support Service, a gente vai divulgar aqui, e tanto, Nicolas, existem esses 2 flyers. Enviando o material para a Ingra, a gente vai mandar os flyers já em PDF. São 2 páginas, na realidade é frente e verso. Só que como está eletrônico, ele fica 2 páginas, né? Então, na segunda página tem a relação dos softwares. Tem a relação dos softwares elegíveis e tem um link também onde pode consultar. Esses 2 flyers a gente pode divulgar, fazer uma carta, um e-mail marketing para o cliente, divulgar à vontade, por e-mail, enfim. Tá. Obrigado aí, pessoal. Tá bem. Imagina, você. Bom, obrigado, time, pela oportunidade, pelo espaço. Bacana. Obrigada, pessoal da IBM. Nós que agradecemos. Um abraço. Os participantes, muito obrigada. Essa é a gravação, né? Esse vídeo vai ficar disponível no link da Ingra, né? Para o pessoal consultar. Obrigadão mesmo. Boa tarde. Imagina, obrigado, gente. Boa tarde. Até. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Ficam bem. Tchau, tchau.